Se tudo mudou, por que você ainda se sente no mesmo lugar? Talvez você já tenha mudado de casa, de cidade, de parceiro, de rotina. Mas por dentro, algo insiste em continuar igual, como se a vida fosse um replay disfarçado de novidade. E se for? E se o ciclo que você tanto quer quebrar for na verdade um espelho? Você não está preso. Você apenas caiu em um loop. O corpo vibra o passado, mesmo quando a mente suplica por algo novo. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. Você chama isso de azar, chama de padrão, chama de karma. Mas na prática é só a sua sombra, gritando por atenção. O inconsciente não esquece, ele repete, até seres culpado. A mente racional quer avançar, mas o seu sistema nervoso está viciado na dor que conhece. A repetição, por mais que doa, é familiar. E o familiar para o inconsciente significa segurança. Schopenhauer escreveu que o sofrimento move o mundo, mas também o aprisiona. Porque o que te move também pode te prender, se você não acordar no meio do movimento. Você vive os mesmos ciclos emocionais porque o seu corpo ainda vibra como quem está ferido. Você muda de parceiro, mas carrega os mesmos fantasmas. Você muda de trabalho, mas repete o mesmo medo de não ser suficiente. Você muda o cenário, mas continua sendo o mesmo ator, seguindo o mesmo roteiro. Por quê? Porque mudar de verdade dói mais do que repetir. A sua alma quer expansão, mas o seu ego quer controle. E quando o ego dirige, a alma se cala, ou pior, ela sussurra, em forma de padrões que voltam, de dores que insistem, de pessoas que parecem diferentes, mas são espelhos reciclados. Você não atrai o mesmo por azar. Você permite o mesmo porque ainda não se reconheceu novo. O ciclo só se quebra quando você tem coragem de olhar, não de resistir, mas de nomear. Porque o que é nomeado começa a se dissolver. Pega um padrão que te dói, agora pergunta para si: quando ele começou? Com quem eu aprendi isso? O que essa repetição quer me ensinar? Essa é a chave. O loop não quebra com força, ele quebra com consciência. Carl Jung chamava isso de processo de individuação, o momento em que você deixa de ser apenas um eu condicionado e começa a se tornar inteiro. Mas ninguém se torna inteiro sem atravessar a própria sombra, sem olhar para o que incomoda, sem escutar o que sempre foi silenciado. E é por isso que o ciclo dói, não porque ele te odeia, mas porque ele te ama tanto que insiste em voltar até que você aprenda. O que você chama de repetição é só a alma criando cenários para que finalmente você veja aquilo que sempre evitou sentir. Você não precisa lutar contra o loop. Você só precisa acordar dentro dele. A verdadeira mudança não acontece quando tudo fora muda. Ela acontece quando você muda a forma como se vê no roteiro. O fantasma só assombra enquanto você finge que ele não está lá. E a mesma cena se repete, até que o personagem olhe diferente. Você não precisa virar outra pessoa. Você precisa permitir que partes adormecidas possam finalmente acordar. O trem só muda de destino quando você muda o condutor. E
E às vezes esse condutor é só a criança ferida que nunca teve chance de escolher o caminho. Você não está preso, está sendo chamado a ver, a sentir, a integrar e a lembrar que você é muito mais do que aquilo que repete